Fórum Permanente de Discussão sobre o Setor Energético do Estado de Goiás se reuniu mais uma vez no último dia 29 de janeiro. E para falar sobre o debate que ocorreu no dia, estamos aqui hoje com alguns convidados. Carlos Felipe, presidente do Estúdio Equinócio de Belo Horizonte, Minas Gerais, conhecido como Café. Ricardo Cantaclaro, presidente da Câmara Florestal de Goiás. E aqui hoje que vamos fazer um debate a respeito de biomassa, energia fotovoltaica, com a presença do deputado Cimeison Silveira, ele que é presidente da Comissão de Minas e Energia aqui da casa. Olá a todos. Deputado, eu vou iniciar com o senhor, que iniciou todo esse processo aí do Fórum Permanente sobre o setor energético, de discussão do setor energético no estado de Goiás. Como é que tem sido toda essa explanação a cada reunião realizada pelo Fórum? Olá, Fernanda, um prazer novamente estar aqui na nossa TV Assembleia e para dar continuidade a um tema que nós temos discutido aqui na Assembleia já há algum tempo, que é essa área do nosso setor energético. O Brasil, via de regra, vem passado por algumas dificuldades no setor e nada mais oportuno do que nós discutirmos soluções viáveis para que o setor energético no Brasil, e principalmente com enfoque em Goiás, ele se torne uma área onde nós possamos dar aos nossos consumidores o mínimo da infraestrutura que é a energia elétrica. A Comissão de Minas, que é a energia, né? A Comissão de Minas e Energia, ela criou o Fórum do Setor Energético justamente para nós trazermos um debate permanente, buscando trazer sempre com enfoque nas energias renováveis e sustentáveis, que hoje é algo que o mundo tem discutido, e Goiás tem um potencial muito grande na geração das energias fotovoltaicas, por causa da nossa incidência solar, que hoje é a segunda maior do país. Nós temos um potencial imenso na questão das biomassas, também na geração de energia nessa área, por causa das nossas usinas. Então o estado de Goiás tem um grande potencial, mas nós precisamos pegar esse potencial que temos e transformá-lo em ações práticas, e aí é onde entra o fórum, provocando a discussão, trazendo a cadeia produtiva, trazendo as entidades da sociedade civil organizada, trazendo os técnicos da área, como está aqui hoje o Café, como está hoje o presidente da Câmara Florestal, Ricardo, trazendo essas informações para que nós possamos, nesse ambiente que é o fórum, que reúne a cadeia produtiva, reúne o legislativo, reúne o governo, reúne os órgãos fiscalizadores, reúne a academia, enfim, todos os atores colocados no mesmo ambiente, para que nós possamos juntos criar os mecanismos, seja através da legislação, seja através das informações, para que Goiás se torne competitivo. O que nós queremos é que venha para Goiás cada vez mais essas empresas, essas indústrias que apliquem nessa área, para que Goiás possa se tornar competitivo e nós possamos acrescentar à nossa matriz energética essas fontes que são complementares, que vão trabalhar junto com a fonte, com a principal fonte, que é a hidrelétrica. Então, o Fórum tem esse papel de fazer esse fomento e de entregar em breve uma legislação específica para essa área que possibilite e torne Goiás competitivo para que esses projetos se instalem em Goiás e nós possamos usufruir desse grande potencial que nós temos no estado de Goiás na energia, principalmente dessas duas fontes, a fotovoltaica e a biomassa. Energia fotovoltaica, um nome diferente. Eu gostaria aqui que o Carlos Felipe, o Café, nos auxiliasse aí explicando o que é essa energia. Oi, Fernanda, tudo bem? Bom, a energia fotovoltaica, o próprio nome já nos ajuda a perceber como ela funciona. A palavra fotovoltaica vem de foto, quer dizer luz, e voltaica significa volts. Quando a gente combina as duas, significa que a gente vai transformar a luz em energia elétrica. E como isso funciona para as pessoas ou para os empresários? Há 3 anos atrás, o governo brasileiro decide criar uma política que permite a todo cidadão ou empresário gerar a sua própria energia elétrica também, algo que antes não era permitido, né? É uma política jovem, então nesse momento que a gente debate esse tema, é importante o estado de Goiás sair
como um dos pioneiros nessa criação dessa política. Como o deputado disse, Goiás tem um potencial elevado. Exatamente, você tem o segundo maior índice de sol, de intensidade de sol do país, está nessa região. Tanto que é uma das escolhidas para receber grandes usinas solares construídas por empresários. O grande segredo dessa tecnologia hoje é porque ela é democrática, ou seja, a gente tem que lembrar que ela está disponível para todos os cidadãos e a possibilidade de cada um pegar o seu telhado. Então a gente pode chegar para uma casa, um cidadão, e ele colocar uma usina dele ali, gerar, se não toda, é possível gerar toda, mas se não toda a energia, ele gera uma parte. A gente pode chegar Seria uma usina particular? Uma usina particular, mas que está e faz parte de um todo, de um coletivo. Por quê? Porque a energia hoje ela chega numa única direção para o cidadão, não é isso? Ela chega da rua para casa. O que muda com essa política? As pessoas comuns, os cidadãos, podem instalar no seu telhado de casa, mas um empresário dono de uma padaria, de uma drogaria, um empresário que tem uma indústria, todas essas pessoas elas podem pegar as suas áreas, seus telhados, seus terrenos e construir uma usina. Essa usina é composta de algumas placas, que a gente chama de placas fotovoltaicas, que captam a luz e transformam essa luz em energia elétrica. Então hoje, como é que é o caminho da energia? A energia a gente traz da companhia. Agora a energia vai caminhar em dois sentidos diferentes. A gente vai produzir a nossa energia, essa energia entra para a nossa casa. Perfeito? Durante o dia eu estou produzindo energia e consumindo essa energia. E durante a noite, a energia virá da companhia de energia. Tá? Toda vez que o cidadão produzir mais energia do que ele precisa durante o dia, essa energia vai caminhar de volta para a rede da companhia e a companhia vai transformar essa energia que você gerou em créditos de energia. E ela vai te devolver no período da noite ou em outros períodos do ano. O cidadão hoje ele pode gerar créditos e acumular créditos por 5 anos. Então ele gera os créditos e a companhia vai abatendo a sua conta de energia. Isso é uma forma do cidadão reduzir o seu consumo de energia e mais do que isso, que eu considero até que é um item mais importante, é você produzir e gerar essa energia e trocar essa energia com as demais pessoas da cidade. Você pode hoje produzir energia em conjunto com os irmãos, com os familiares, com empresários coligados a você, montar cooperativas para que você produza energia e dilua e distribua essa energia democraticamente entre as pessoas. Então, eu acho que isso muda, inclusive, a forma das pessoas se relacionarem com a energia, que é o que a gente chama de prosumidor. É o cidadão deixar de ser um agente passivo, ou seja, ele recebe energia simplesmente, ele passa a ser o quê? Um agente ativo do negócio. Ele passa a fazer parte de um negócio de energia, e energia é um dos temas mais estratégicos para a prosperidade do Estado, do país e do globo. Essa grande discussão de energia renovável, né? Inclusive dentro dessa discussão tem também o potencial biomassa, né? Energia biomassa. Como é que você pode explicar isso para a gente, Ricardo? Olá, amigos, obrigado pelo convite. A biomassa é um nome que é dado para todo material de origem biológica que é usado na geração de energia, justamente com foco de energia. Então, ela pode vir de várias fontes, mas no nosso caso, nós somos da Câmara Florestal, então nós tratamos da biomassa de origem florestal. E isso consiste basicamente em devolver e utilizar a energia que também é de origem solar, através da fotossíntese, que as plantas fazem, né? E aquilo acumulado, então, é colocado no processo de geração por algumas tecnologias diferentes. Tem aquela simples queima, que é pré-histórica, né? Desde que o homem inventou o fogo, foi feito de biomassa, de material de lenha, galhos, né? E largamente utilizado no mundo, que é a lenha comum. Então, por isso mesmo, ela no mundo ainda tem um volume de utilização na geração de energia, principalmente no caso aí, nós estamos falando de energia de calor, né, energia térmica, é uma das mais utilizadas, assim, logo em seguida a petróleo, a carvão mineral e a própria energia hidrelétrica. Pois bem, agora para energia elétrica, aí já a biomassa é empregada utilizando essa geração de calor que aquece através de turbinas, a água circulando, que aí move-se um gerador e desse gerador então gera energia elétrica. É assim que funciona. Isso, hoje existem tecnologias bem diferenciadas, de maior eficiência e que permite, inclusive, utilização não só em grandes gerações, mas também em pequenos, que podem ser acoplados aí a estabelecimentos menores, né? E que tem uma indicação assim muito
muito interessante quando também, além da energia elétrica, ali há necessidade de calor de fornos. Então, por exemplo, panificadoras, pizzarias são pequenos, mas partindo para indústrias maiores, todo tipo de indústria que utiliza caldeiras, então a caldeira é movida a calor. Então a biomassa é muito interessante. O aquecimento, por exemplo, granjas também, a biomassa é utilizada em muito, né, e pode ser o excedente utilizado para a geração de energia elétrica também. E grandes indústrias, sistemas de cogeração, hoje as grandes indústrias sucroalcooleiras, elas têm, inclusive, justamente ela aproveita a mesma unidade, ela gera o calor e a energia elétrica para seu uso próprio e vende energia elétrica na rede, justamente nesse processo que a biomassa atua. E uma coisa muito interessante é que nós estávamos discutindo a integração dessas diferentes sistemas, que eles são complementares e um que tem vantagens que supera desvantagens do outro. E aí a combinação torna o modelo mais eficiente ainda. Por exemplo, o que ele disse da geração fotovoltaica funcionar enquanto tem a luz do dia, esse mesmo não é durante todo o período do dia, são um número menor de horas que tem utilização, já a biomassa pode ser queimada durante 24 horas por dia. Então, a mesma estrutura de conexão com a rede pode ser aproveitada de forma mais otimizada, onde se junta as duas. Utiliza essas duas energias. Exatamente. E aproveita a mesma conexão, né? Existe outro companheiro nosso que tem pequena central hidrelétrica. Ele está fazendo a mesma coisa, ele vai utilizar a mesma conexão, vai acoplar lá uma fotovoltaica, como também poderia estar acoplando uma de biomassa, né, e gerar energia usando a mesma estrutura de conexão. Então, enfim, todos são energias limpas, renováveis, que vêm de encontro aos tempos modernos, né, vêm solucionar um problema de poluição, de pressão sobre as matas nativas ou esses grandes reservatórios de hidrelétrica que causam grande impacto ambiental, né. Então, nós hoje precisamos ter resposta a uma situação muito difícil. O mundo todo tem um crescimento constante de demanda por energia, mas particularmente o Brasil vive uma situação muito desagradável e antieconômica, como todos sofrem por conta disso. A energia os reservatórios estão tendo muito problema da questão hídrica, né? O sistema, então, hoje tem também uma deficiência de transmissão muito grande. Então, por exemplo, usinas como Belo Monte, que vão ser construídas... também, né, Ricardo? Com exatamente. O custo da transmissão, por exemplo, de uma usina de Belo Monte fica lá na Amazônia para trazer ela para os grandes centros consumidores. As linhas de transmissão são muito caras, requerem investimentos muito altos, enquanto esses sistemas que nós estamos falando aqui, eles são, inclusive, possíveis de gerar no próprio domicílio, como ele exemplificou, ou na indústria, ou no shopping, enfim, já onde há o consumo, né? E outra coisa, então, que permite é o custo menor. A energia hoje, todos estamos vendo o alto custo que tem na conta de energia, né? Por exemplo, se pegar um restaurante, às vezes o custo maior que ele tem é a conta de energia, mais até do que o próprio aluguel, muitas vezes. Então, isso é coisa fantástica. Acho que é importante. E supera também a questão da qualidade da energia, que é possível, então, se controlar para ter uma energia mais constante, para não danificar os equipamentos, não interromper os funcionamentos, né? E ter a segurança do suprimento, que a gente tem visto muita interrupção de energia vinda da rede. Então, na realidade, esses sistemas renováveis têm muita vantagem. Acho que é importante, Fernando, só para que as pessoas entendam a importância dessas matrizes, pegando a realidade que nós estamos vivendo hoje. O sistema brasileiro ele entrou em um colapso por causa da seca, da questão hídrica, e as hidrelétricas entraram em situação difícil. O que foi feito? Foi utilizado as termoelétricas, que é uma energia suja, cara, e hoje nós estamos vendo o preço da energia, principalmente pelo custo dessa energia termoelétrica, que é uma energia talvez não seja a melhor opção, né? É uma opção que não é tão viável nem economicamente nem ecologicamente. Então, por isso aplicar nessas matrizes, porque são matrizes viáveis,
ecologicamente correta, porque são limpas e sustentáveis e são matrizes muito mais baratas do que a termoelétrica, né? Então, hoje nós não temos mais como correr, o Brasil não tem mais como correr de uma situação que já é mundial. Nós estamos falando aqui de algo que é novo para o Brasil, mas não é tão novo assim a nível mundial. O mundo, a Europa, por exemplo, que tem uma incidência solar muito menor do que a nossa, produz muito mais, né? Eu acho que o Café tem esses dados, ele citou algo no fórum muito interessante. A pior região do Brasil, ela tem potencial de gerar 30% a mais do que a melhor região da Europa. O senhor já citou, inclusive, na Alemanha, que eles têm... Exatamente, que é justamente a Alemanha, que é o país que mais produz. O Café pode abordar um pouquinho essa questão, que é para você ver a importância, o potencial que nós temos e o quanto essas matrizes instaladas e bem aproveitadas vai influenciar no nosso dia a dia, né? Inclusive no preço das tarifas, trazendo as pessoas a entender, a se envolver com a questão não só energética, mas em pensar também nas próximas gerações, né? Ela pode, lógico, produzir a sua eletricidade, e isso vai baixar muito o custo e, ao mesmo tempo, pensando no bem das próximas gerações, porque são energias limpas e sustentáveis. Meio ambiente. A gente vai falar sobre isso um pouco mais daqui a pouco. O Café explica para a gente que a gente vai para um breve intervalo. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. De volta com o programa Opinião, que hoje debate aqui no estúdio o Fórum de Discussão Permanente do Setor Energético em Goiás, que tem se reunido a cada sexta-feira, última sexta-feira sempre a última sexta-feira de cada mês, nós temos uma rodada de discussão do Fórum. E já foram levantadas várias questões. Eu gostaria agora de encaminhar aqui a palavra ao Carlos Felipe, que o deputado falou no bloco anterior, a respeito dessa demanda. Como é que praticamente em casa a pessoa pode verificar o potencial dessa energia fotovoltaica em casa? Como é que a pessoa pode verificar isso? O que vai ter na prática de resultado? Bom, sendo bem objetivo, é a redução do custo da energia elétrica. Ou seja, é possível hoje você reduzir sua conta em mais de 90%. Então, se a pessoa paga R$100, ela pode chegar em um determinado momento e pagar R$10. Então, na prática, o objetivo é a redução de despesas relacionadas ao uso da energia. Esse é o primeiro efeito, ou seja, um efeito no bolso. E esse efeito, na verdade, que acontece no bolso, que é onde a viabilidade econômica da energia solar funciona nas casas e nos negócios, gerando energia no próprio telhado, é que isso não acontece apenas em um ano. Essas tecnologias, elas têm uma durabilidade de 25 anos instaladas no telhado. Então, a gente está falando, na verdade, de produzir energia por 20, 25 anos, né, ininterruptamente.
Cuidando, e a manutenção é muito simples de ser feita nos sistemas solares, que é basicamente limpar as placas, cuidar para que elas recebam o máximo possível de sol, né? E é interessante lembrar que por 25 anos essa pessoa vai estar produzindo a sua própria energia. Quando a gente soma isso a 1.000 casas, 2.000, 200.000, 2 milhões de casas, vários empreendimentos, isso tem uma capacidade de produzir milhares de vezes mais o que o Brasil consome de energia. Se a gente combinar as pessoas sendo agentes da sua produção de energia. O que gera também uma consciência de cada um, né? De cada pessoa que utiliza essa energia. Exato. Eu acho que a grande vantagem de usar as energias renováveis de menor escala é o fato da gente descentralizar o dinheiro. E com isso a gente descentraliza o poder. Então, assim, essa excessiva concentração de capital do que os grandes empreendimentos energéticos, principalmente, eles demandam, acaba que você vê 5, 6 grandes grupos atuando e ganhando recursos com isso. Quando a gente descentraliza e torna isso uma opção de cada um, essas pessoas passam a ser agentes dessa economia e passam a colher o dinheiro e os recursos para elas, mas de uma forma coletiva. Então, na verdade, a grande frase que resume a energia solar para mim hoje é que nós teremos milhões de pessoas no Brasil gerando a sua própria energia, e o mais importante não é só gerar a própria energia, é poder compartilhar essa energia com o próximo. Eu costumo comparar a energia solar com o celular. Todo brasileiro tem um celular hoje. Ninguém pensava há 5 anos atrás que poderia compartilhar música com pessoas do mundo inteiro, ou compartilhar imagens, ou compartilhar a própria vida, né? E hoje, se é possível, é um custo quase zero, não tem custo mais para você fazer isso. E com a energia solar a ideia é a mesma, ou seja, as pessoas produzem a sua própria energia, se sobra energia, a expectativa é que elas possam compartilhar a energia da mesma forma que elas hoje podem compartilhar uma música. E isso democratiza a energia e muda a forma da gente pensar a economia e a própria prosperidade mesmo da economia e do meio ambiente mesmo. Fernanda, com relação a esse valor? Me permita, eu acho que é importante, porque está dentro do que o Carlos está falando, e quero aproveitar ele aqui, para ele falar um pouquinho da relação, porque às vezes as pessoas elas não compreendem bem quando se fala de energia solar. O que é energia de aquecimento e o que é energia fotovoltaica, para que as pessoas entendam. Que é utilizada com as exatamente, placas, né? Aliás, qual faça essa diferenciação para nós. Para eu ficar mais específico. Muito Desculpa, importante. Fernanda, estou assumindo a sua função, Não. mas... Isso é muito importante mesmo, porque há uma confusão generalizada entre algumas tecnologias solares. Tem muitas tecnologias de energia solar. Uma delas é muito antiga já e muito usada pelos países, pelo Brasil, que é o terceiro maior utilizador dos aquecedores solares de água. Essa é uma tecnologia que já deveria fazer parte de toda a edificação do país, porque o aquecimento de água já representa 25% a 30% do consumo de uma residência no Brasil. Quando você usa o sol para aquecer essa água, você já elimina o consumo de energia elétrica, que é muito referenciado ao chuveiro elétrico às vezes. O painel de aquecimento de água, na verdade, ele é composto de uma série de tubinhos por onde a água circula e ela aquece. É muito diferente do painel fotovoltaico. O painel fotovoltaico já é feito de um material elétrico, semicondutor, que converte a luz em energia elétrica. Eu entendo que as duas placas vão fazer parte de um telhado de uma residência daqui a pouco. Uma aquece a água e a outra produz energia elétrica. Quem conseguir combinar essas duas tecnologias, calor e água e energia elétrica, são as duas maiores demandas do setor residencial, do setor industrial. Quando você combina a eletricidade com calor, você acaba que reduz ao máximo o uso de energia na sua casa, ou na sua indústria, ou no seu comércio. Gostaria até de fazer uma pergunta para o Carlos Felipe. Como é que é dentro dessa questão de custo, que o senhor falou há pouco, a respeito de diminuir a conta para o consumidor, quanto à placa fotovoltaica? Qual seria o valor para aquisição? Vamos lá. Quer dizer, alto custo ou não? Na verdade é o seguinte, é importante as pessoas fazerem duas associações interessantes. O custo hoje de uma usina, para você comprar uma usina para sua casa, por exemplo, eu vou me arriscar a dizer, colocar um valor aqui, né, que seria no mínimo 10 mil reais por uma usina pequena. Pode chegar em casas que teriam 50 mil, 60 mil reais. A priori, parece um investimento que está longe da capacidade da maioria das pessoas fazer. Mas a lógica da energia solar permite essa realização. Por quê? Porque a pessoa, na verdade, ela vai colher os frutos com as economias. O que significa isso? A pessoa pergunta muito, o cidadão comum pergunta, em quanto tempo
eu vou recuperar o meu dinheiro que eu investi na energia solar. Em quanto tempo a pessoa pode utilizar essa placa que foi adquirida? Então, o tempo de recuperação do dinheiro que a pessoa gasta fica em torno de 4 a 6 anos. Ou seja, ela comprou um equipamento, em 4, 5, 6 anos ela já pagou aquele equipamento com que ela deixou de gastar de energia. Só que a gente está falando que essa pessoa, ela pagou no 4º ano, mas ela vai continuar produzindo por 25 anos. Então isso, na verdade, se configura como um investimento. E como é que isso fica fácil de entender, assim? Eu costumo perguntar e falar para as pessoas o seguinte: qual é o eletrodoméstico? E eu coloco a energia solar como um eletrodoméstico, tá? Qual é o eletrodoméstico que a gente compra na nossa casa que tem retorno de investimento? Quando a gente vai comprar uma televisão, uma geladeira, a gente não tem costume de perguntar qual é o retorno de uma geladeira ou de uma televisão, porque não tem retorno, não é? Você compra, né, e ela vai gastar energia durante várias décadas, você vai estar gastando. Mesma coisa de um carro. E não vai durar, né, 25 anos. O carro tem algum payback quando a gente compra? Não tem. Né? Você compra o carro, mas você já automaticamente ele se torna uma despesa. E a energia solar não. A energia solar ela tem que deixar de ser encarada como um custo para ser encarada como um investimento. Né? E quando o cidadão brasileiro passar a encarar isso como investimento, isso se torna mais fácil. O desafio nosso é o quê? É trazer os bancos e os agentes financeiros e novos modelos de negócio para democratizar a energia solar sem que esse custo inicial tenha um impacto direto no bolso do cidadão, que é uma das razões principais que foi debatida no fórum, né? Criar linhas de mecanismos para levar e facilitar o pagamento da tecnologia de forma que o cidadão possa comprar isso com mais tranquilidade. E atualmente, inclusive Fernanda, dentro dessa questão, já existem algumas linhas de financiamento, inclusive hoje faz parte do fórum ASBAN, que é a Associação dos Bancos, onde nós já temos uma reunião com esse grupo para fomentar essas linhas específicas para essas micro aplicações de residências e pequenos comércios, porque quando nós falamos da questão fotovoltaica, não é também só a microgeração de comércio ou casa. Existe também os investimentos nas usinas fotovoltaicas, como por exemplo nós vamos ter uma que irá iniciar em Goiás agora em fevereiro, uma usina que vai gerar em larga escala a produção de energia elétrica, que será jogado na rede elétrica. Também é um investimento que pode ser feito não só pelo usuário final, aquele que utiliza ele na sua casa ou no seu comércio, mas também por grupos investidores que estarão investindo em Goiás, com grandes usinas, né, gerando em larga escala energia fotovoltaica também. Hoje, como essas placas poderiam chegar até o consumidor, até a casa, em termos de produção? Quem produz hoje? A tecnologia solar, a fotovoltaica hoje, ela ainda não tem uma indústria nacional consolidada, que é um dos desafios que a gente tem, que o Estado também tem políticas específicas para trazer e atrair as indústrias, mas hoje a disponibilidade de equipamentos e de tecnologia não é um desafio, porque os grandes produtores estão na China, na Alemanha, nos Estados Unidos e no Japão. Esses países já suprem praticamente toda a demanda mundial de energia solar fotovoltaica, são grandes mercados. Para você ter uma ideia, hoje, por exemplo, a Austrália é um país que tem uma em cada 4 casas já tem energia solar. Isso aconteceu apenas em 5 anos. Né? Então, assim, a gente tem alguns países que já vêm liderando isso há muito mais tempo e a gente está chegando um pouco atrasado, mas isso é uma coisa que vai acontecer e é uma mudança que é muito rápida. Ou seja, então, por isso que o cidadão ele tem que ficar atento, porque é uma das únicas oportunidades que passa à porta do cidadão, seja ele uma residência ou um empresário, de ele fazer parte desse processo. Ok, eu gostaria agora de passar a palavra para o Ricardo Canta Claro, presidente da Câmara Florestal de Goiás, para explicar um pouco a respeito do potencial de Goiás nesse campo aí da biomassa. Sim, Goiás é um estado que tem um grande potencial também na biomassa. É um estado do agronegócio, que nós temos muitas terras aí agricultáveis, culturas, né? Já acontece geração de biomassa do setor sucroalcooleiro, utilizando bagaço de cana na queima das usinas. Essa parte do bagaço é colocada então para geração de energia para o consumo próprio e algumas poucas delas já vendem à rede dessa forma que foi explicado também para a fotovoltaica. Então, ora, nós temos hoje 36 usinas, dessas apenas 14 estão gerando energia para vender ao sistema. Agora, o grande potencial
dessa geração de biomassa é o setor florestal, porque ele pode utilizar praticamente todas as propriedades do Estado, mesmo que se dedicam a outras atividades do agronegócio, a agropecuária, porque todas elas podem ter lá o seu cantinho, ou mesmo fazer uma integração entre linhas para plantar árvores que geram uma outra renda para a propriedade, outra renda que vai viabilizar o negócio que está, às vezes, para determinadas propriedades, principalmente as pequenas, é difícil ele conseguir uma renda que compense aquele investimento na terra e tudo mais. Então, a biomassa ali, uma vez implantado, nós estamos trabalhando num programa que visa incentivar a atração de grandes consumidores de biomassa, de produto florestal, entre os quais, justamente para a geração de energia, termoelétricas, etc., que, além das vantagens apresentadas de substituição a outros, como, por exemplo, de alto custo do petróleo, elas geram ali, na economia da região, um fator multiplicador muito grande, porque é uma matéria produzida ali na região, na própria região de consumo. Ao contrário, por exemplo, das térmicas a óleo, que vem da refinaria e não gera nada para a economia local, a não ser a poluição que ele deixa. Então, haja visto isso, nós estamos aí com um programa de fomento que a nossa Câmara Florestal idealizou, propôs, o governo do estado está encampando, né? A gente até aproveita a oportunidade para pedir uma agilização, porque há setores do governo que andam bem celeremente, outros nem tanto. Esse programa está um tanto atrasado já na implantação e a sociedade, de uma forma geral, e os próprios produtores estão precisando muito disso funcionar mais rápido. Ganhamos agora recentemente aqui o apoio da Assembleia, através do deputado Cimeison, que vem agora engrossar aqui para a gente fazer isso realmente acontecer, da mesma forma que vai fazer com a fotovoltaica, enfim, as fontes de energia limpa, mas esse é o potencial de Goiás para a geração nesse campo da biomassa. Só fazer uma colocação, até para o Ricardo explicar para que as pessoas entendam bem como funciona o processo da geração de energia através da biomassa. Só citando um exemplo, que é bem a realidade de Goiás, explica para nós, Ricardo, como que é, por exemplo, para que as pessoas entendam, a usina sucroalcooleira do estado de Goiás, aquela que produz o bagaço através da cana, como que é esse processo, né? Como que que subtrai da biomassa a energia elétrica? Porque nós temos aqui tantas usinas no estado de Goiás e é importante que você explique isso, né, como que é esse processo para que as pessoas entendam também, assim como foi explicado a da fotovoltaica, né, de uma forma que as pessoas compreendam, porque está dentro da nossa realidade, as pessoas convivem nas suas regiões com as suas usinas, como que é o processo que essa usina, como que essa biomassa vira energia elétrica. Explica para nós esse processo, é importante as pessoas compreenderem isso. Certo. Me permita aproveitar na resposta dessa pergunta, detalhar um pouco mais como é que essa cadeia da biomassa movimenta uma economia muito grande na região onde se instala. Porque a produção da matéria-prima, ela começa lá no desenvolvimento genético de variedades mais produtivas, movimentando as universidades, as faculdades, dando campo de trabalho para agrônomos, engenheiros florestais. Depois vem uma produção de mudas, que então serve para cana, serve para árvore, então as mudas, então é um negócio que os viveiros exploram. Depois vem a própria plantação, que então os produtores rurais de uma forma geral podem aproveitar. No caso da cana aí já é mais especializado, tem uma dedicação mais específica. E depois então aquele produto é levado para a unidade onde vai ser queimado. No caso da cana, o produto principal vai ser extraído ali, o suco, que tem o teor de açucareiro, que tem o poder calorífico e vai gerar, então, etanol e açúcar. É o produto principal. Mas o bagaço que sobra ali, ele é utilizado na queima, através da queima, o processo que eu já expliquei, que vai gerar, então, energia através de produção de vapor, que vai rodar turbinas geradoras de energia. Da mesma forma, a madeira é o mesmo processo, né? Então, assim, a biomassa movimenta toda essa cadeia e é assim que se gera energia, aliás, é uma energia que a planta acumulou lá a vinda do sol e que vai jogar para o nosso utilizo, né? Então, é uma vantagem muito grande em relação ao petróleo, que são combustíveis fósseis acumulados há milhões de anos atrás, que captaram carbono na atmosfera, e hoje está sendo jogado tudo isso e está dando esse impacto de mudanças climáticas, de poluição, né? Então, por isso teve
O mundo está preocupado, a reunião que houve agora em novembro da COP21, toda função disso, o Brasil assumiu compromissos lá. Então, a biomassa é uma das formas de responder, como as outras energias limpas, todas formas, todos os meios vêm integrar para dar uma solução a isso. Inclusive Deputado, o lixo, né? Só lembrando uma coisa que o Ricardo falou, quanto ao apoio do senhor aqui, para fomentar aí essa discussão e acelerar esse processo. Como é que tem sido aí junto ao governo esse trabalho do senhor? Olha, a comissão ela tem feito o seu papel, né, que é o papel de fomentar a discussão e buscar soluções. Eu digo que a crise, se a gente for apenas ficar aqui discutindo a crise sem buscar soluções, nós não vamos chegar a lugar nenhum, nós vamos ficar patinando. Então, a nossa composição energética do país entrou em crise. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ficar reclamando? Vamos buscar solução, e esse é o papel do parlamento. Promover esse debate, trazer os atores, trazer as possibilidades de investimento, trazer as novas tecnologias que já têm sido usadas no mundo inteiro e o Brasil, Goiás, está atrasado há anos e anos-luz aí do que já vem sendo feito no mundo. Então, existe soluções viáveis e o potencial muito grande. Então, a Assembleia, através da comissão, assumiu essa responsabilidade de colocar no mesmo ambiente, através do fórum, os atores, os técnicos, o governo, a academia, os órgãos fiscalizadores. Vamos fazer uma legislação específica para essas matrizes energéticas, para que nós possamos usufruir o nosso potencial, né? Nós temos na mão um grande potencial, temos que tornar esse potencial atrativo, para que as pessoas, ao olharem Goiás, que todos já sabem o potencial que Goiás tem, mas não só olhar o nosso potencial. Poxa, Goiás tem uma legislação atrativa, Goiás é interessante, porque se nós formos para Goiás, nós vamos ter uma legislação específica que vai desburocratizar o processo, que vai facilitar a implantação dos investimentos. Então, é tudo isso que nós queremos no fórum, é debater as soluções para o nosso modelo, para o nosso sistema energético. E eu não tenho dúvida que o fórum vai trazer essa característica de uma forma muito bem sucedida, porque nós temos técnicos, seja do governo, seja de áreas da sociedade civil organizada, da cadeia produtiva, e que vai fazer com que as leis que nós vamos apresentar aqui sejam leis eficazes, né, que vai realmente promover um fomento dessa área em Goiás. Então, eu estou muito otimista com o fórum, e eu sei que nós vamos conseguir não só fazer grandes discussões, mas promover principalmente resultados práticos. Deputado, eu gostaria de destacar só um ponto que até o Ricardo havia falado, quanto gera-se energia com o bagaço da cana. E gera-se energia também, que até o senhor, em outra entrevista, o senhor chegou a me falar, gera-se energia através do lixo. Você tem como explicar um pouco para a gente, Carlos, a respeito disso? Desse processo também, como é que pode ser feito? Eu passaria a palavra para o Ricardo, que tem mais envolvimento. É a mesma que também forma? é considerado como biomassa também. É da mesma forma? O lixo é uma biomassa. Nosso segmento é estritamente florestal, mas biomassa é biomassa, seja de qual origem for. É da mesma forma. O lixo, em primeiro lugar, ele gera o gás metano, que vai sendo exalado também, e se deixar vai ir para a atmosfera, ele é 21 vezes mais nocivo do que o carbono. Então, o gás metano é um excelente combustível para a geração de energia. Além disso, a própria queima daquele material orgânico que está ali, decompondo-se, apodrecendo, etc., a própria queima, ela é uma biomassa. O processo é o mesmo que eu já expliquei para os outros. Então, o lixo, realmente, hoje, tem uma aplicação muito grande e serve, então, para poder dar um destino ecologicamente correto ao lixo. Já seria uma solução para isso. Essas tecnologias estão aí, o mundo tem utilizado isso. Volto aqui à questão da Europa, que já está muito avançada nessa questão da geração de energia e de gases através do lixo, né? O lixo produz riquezas nesse país. E no Brasil nós estamos ainda engateando, vendo o lixo sendo um grande problema, né, de poluição. Então, o Brasil ele tem como obrigação entrar nessa discussão, não só na discussão, mas entrar na viabilização que esses projetos venham para o Brasil e que o lixo possa produzir energia.
né? Essas fontes elas precisam trabalhar em conjunto. Uma coisa é importante a gente dizer. Nós nunca vamos desprezar a nossa principal matriz, que é a hidráulica. O país ela já tem uma matriz hidráulica muito bem sucedida e que é também uma energia limpa, e é bom a gente salientar isso. A matriz hidráulica é uma energia limpa e eficaz. Então, essas fontes, elas são fontes complementares, elas precisam trabalhar juntas, né, formando o que nós chamamos de mix do setor energético. Então, é importante que essas matrizes trabalhem de forma complementar para que não aconteça o que aconteceu no Brasil. Dá 2, 3 anos de seca, o modelo brasileiro entra num caos e você tem que buscar as termoelétricas, que o custo vai lá em cima, é altamente poluente. Então, nós temos que nos preparar para que essas matrizes complementem uma outra e nós tenhamos um modelo eficaz, que o mundo tem utilizado, que o Brasil tem todo o potencial, pode utilizar, e eu não tenho dúvida que é a saída para o setor energético no Brasil. Bem, o nosso programa já está chegando ao fim. Eu gostaria de repassar as considerações finais para cada um dos nossos convidados. Primeiramente, por favor, Ricardo Canta Claro, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui hoje. Uma grande satisfação, toda nossa, representando aqui esse setor tão importante para a economia do país e Goiânia em particular, e reforçar que esse programa que nós estamos propondo e que estamos vendo aí, querendo fazer nascer, chamado Goiás Fomento Florestal, ele precisa realmente entrar em prática para que possa ser, então, o Estado se desenvolver e aproveitar todo o seu potencial, movimentar toda essa cadeia, acrescentando ao que eu falei, tem os fornecedores e prestadores de serviços, as casas de produto agropecuário, os técnicos agrícolas, os fabricantes de produtos, seja máquinas, seja insumos agrícolas, enfim, é uma cadeia muito grande que movimenta. E é um setor que está precisando realmente que o governo olhe com mais atenção e mais celeridade. Alguns órgãos, como eu disse, estão caminhando mais, outros não. Então a gente precisa disso e isso vem engrossar essa rede para gerar outras formas de alternativas que vêm também resolver esse problema que nós, particularmente em Goiás, temos de uma forma tão crucial. Muito obrigado. Passo agora a Carlos Felipe, presidente do Estúdio Equinócio de Belo Horizonte, Minas Gerais. Café? Bom, queria agradecer a oportunidade e queria, na verdade, chamar a atenção mais uma vez para que as pessoas não percam a incrível oportunidade que há agora de se tornarem produtoras da sua energia. Isso tem um impacto imenso na economia, o potencial está aí, o sol não manda conta, o sol não tem dono, talvez é o único recurso energético e todas as suas incidências que não tem um dono, o dono somos nós, a gente pode usufruir da disponibilidade do sol. Entendam também que isso é um gerador de riqueza local, é a tecnologia que mais gera empregos por unidade de energia produzida. É um desafio para os empresários e empreendedores, tem muitas novas áreas de negócio que são incentivadas com a geração de energia renovável local. Então fica aí o convite e o desafio para que todos aceitem essa condição de serem donos da sua própria energia. Deputado. Bem, Fernanda, eu quero encerrar aqui fazendo um agradecimento, né, ao Ricardo, que tem contribuído muito com o fórum, vai ser um dos grandes puxadores dessa questão dentro do fórum das potencialidades da biomassa em Goiás. Agradeço, é membro efetivo do fórum. Agradeço muito ao Café por ter vindo a Goiás, ele que é de Belo Horizonte, comedor de pão de queijo igual a gente mesmo, né? Mas saiu de Belo Horizonte e veio especificamente para atender o fórum e eu não tenho dúvida que a sua participação enriquece muito o fórum e as informações que você tem vai ser muito importante para a formatação dessa legislação específica no estado de Goiás. Então, agradeço toda a sua participação e agradeço a TV Assembleia. Quero fazer também um agradecimento que está ali quietinho no canto, que é o Júlio da CIEG, que é representante do fórum na CIEG, que tem sido um grande articulador também dessa luta nossa e tem nos ajudado muito. Então, através do Júlio, eu agradeço também a CIEG da participação efetiva no fórum, articulando todo esse processo. Então, muito obrigado e qualquer dúvida que você que está nos assistindo tenha com relação às informações, entre em contato conosco, a Comissão de Minas e Energia, aqui na Assembleia ou no nosso gabinete, Gabinete 23. Nós estamos à disposição para qualquer tipo de informação ou esclarecimento. Muito obrigado, Fernanda. Um grande abraço a todos
que estão nos assistindo pela nossa TV Assembleia. A equipe da TV Assembleia que agradece aqui a participação de todos os nossos convidados que hoje discutiram o Fórum Permanente do Setor Energético no Estado de Goiás. Até o próximo programa.